Olá, estou aqui para mais um vídeo, tá? Hoje eu estou aqui no pivô de feijão, tá? Um pivô de 60 hectares, o qual foi feita aqui a aplicação já está com 10 dias que foi feita a aplicação para o controle de ervas daninhas, tá? Então eu vou estar explicando para vocês tudo que foram nesse vídeo, tudo que foi feito nessa área aqui para o controle de ervas daninhas, sendo que era uma área totalmente crítica mesmo, certo? Sempre o produtor rural tinha dificuldade em efetuar o controle das ervas daninhas nessa área, nesse pivô aqui. Vou estar mostrando para vocês aqui também a eficiência do controle. Você pode observar aqui, ó, que você não vê nada de ervas daninhas, nada. Realmente teve uma ótima eficiência aí no controle dessas ervas daninhas. Então, já a aplicação foi perfeita, a aplicação. Você observando, não vê nada, não sobrou nada, tá? Então o controle foi totalmente eficiente mesmo, o controle. Vou estar filmando aqui bem de perto aqui as folhas, principalmente os ponteiros aí do feijão, para você observar que não tem fito, tá? Ó, que não tem fito e também não sobrou nada. Aí eu vou estar mostrando para vocês o segredo aí, tá? De você pegar e estar fazendo esse controle com tanta eficiência assim, sem trazer nenhuma fito para a cultura e ter uma alta eficiência no controle de todas as ervas daninhas. Eu tive de vir para dentro do carro aqui porque a lavoura aqui na lavoura tá ventando muito, tá? Então fica com dificuldade aí de estar ouvindo e baixando aí a qualidade do vídeo. Então o objetivo aqui de estar aqui gravando explicando para vocês o que foram feito, tá? Para ter um resultado igual eu tive aqui. Tá? Eu fiz o controle de várias ervas daninhas com alta eficiência, sem deixar nenhuma fito para a cultura. Tá? Como que foi feito isso? Quais são as principais ervas daninhas que tinha aqui? Eu tenho aqui a relação delas aqui, ó, que é o problema sério para o produtor rural, que esse é um pivô já que já plantou várias vezes feijão, então já é um pivô já que tem vários anos. Ele estava totalmente infestado por tiririca, tapoeraba, tinha demais, muita tapoeraba, muita corda de viola. Quando plantava milho tinha até dificuldade de fazer a colheita do milho, muita corda de viola. Buva, já estava com bastante infestação de buva e leiteiro. Então, o que era o principal problema desse produtor? São essas ervas daninhas que é problema para ele, que estava diminuindo cada vez mais a produtividade. Para resolver esse problema, eu peguei os principais herbicidas seletivos para essas culturas e reduzi ainda a dosagem em 25% da recomendação pelo fabricante. Tá? Então, muitas das vezes, quando tem uma situação crítica dessa, ocorrem muitas recomendações que o pessoal recomenda aumentar a dose. Não é aumentar a dose. Se você pegar e aumentar a dose dos herbicidas seletivos, você não vai conseguir resolver o problema. Às vezes você resolve, mas você tem outro, que você vai diminuir o que? A produtividade. Então, se eu pegasse aqui a situação que estava e aumentasse a dose recomendada pelo fabricante, isso significa dizer que ia trazer sérios problemas, principalmente de fito, para a cultura, ela ia travar, não ia desenvolver, tá? E com isso ia diminuir aí a produtividade. Então, a minha técnica que eu desenvolvi é totalmente diferente dessa daí. Então, fazendo da seguinte forma. Em vez de me pegar e aumentar, como eu falo para vocês, em vez de me aumentar a dosagem por hectare de cada herbicida que eu ia usar, eu foi tirar dessa dosagem 25% dela. Diminuir 25%. Da seguinte forma, para você pegar e ter um sucesso em uma dessecação, em um controle de qualquer erva daninha, você tem que fazer com que a molécula e o princípio ativo do herbicida chega até o sistema radicular daquilo que você queira controlar. Tá? Então, esse é o principal objetivo. Então, não adianta você pegar e jogar muita molécula no solo, na folha, e ela não chegar, essas moléculas do princípio ativo, não chegar até o sistema radicular da planta.
aí ela não vai, você não vai conseguir fazer o controle. Principalmente a tiririca, que é mais complicada, a buva, que é complicadíssimo, né? Para controlar. Então, se a molécula do herbicida não chegar até a raiz dela, até o sistema radicular, não vai controlar e não vai matar com eficiência, tá? Então, para isso, eu usei os seguintes critérios: diminuir a quantidade de herbicida em 25%, tá? E acrescentei ali já misturado com esses herbicidas, fazendo uma mistura, uma pré-mistura, que é aí que está o segredo, tá? Eu fiz uma pré-mistura de um fertilizante organomineral para fazer com que essas moléculas vá até o sistema radicular, tá? Aí que tá. Se eu pegar e fizer, adicionar os herbicidas no tanque do pulverizador, no preparo de calda, para depois eu utilizar, esse fertilizante organomineral como carreador, não vai funcionar, tá? O primeiro passo você tem que fazer, tem que tirar um pouquinho de tempo, vai te levar um tempo, você fazer uma pré-mistura do fertilizante organomineral, que no caso aqui eu usei o fertilizante organomineral que eu utilizei, o nome dele é Fertimato, tá? Que tem um nome Fertimato, é um fertilizante organomineral à base de nitrogênio e fósforo e mais aminoácido. Então eu utilizei um fertilizante organomineral que tenha nitrogênio, tem fósforo e tem aminoácido de cadeia curta. Como carreador, peguei esse fertilizante e misturei diretamente com o herbicida. Com o herbicida primeiro, para depois eu adicionar na cauda do pulverizador. Certo? Para depois adicionar no pulverizador. Tá? Aí, a partir do momento que eu fiz isso aí, tá? Eu peguei e brindei a molécula do herbicida seletivo, tá? Com moléculas de aminoácido para servir como carreador. Por isso, eu conseguia estar reduzindo a quantidade de herbicida seletivo que eu estaria usando e obtendo que é uma maior eficiência. Aí o segredo de não ter afito está aí. Porque eu conseguia controlar as ervas daninhas diminuindo o número de moléculas de herbicida na área. Então, se eu diminuir o número de moléculas de herbicida na área, isso significa dizer que eu diminuí o número de fito também na cultura. Certo? No caso aqui é o feijão. Então, o procedimento que foi feito para efetuar esse controle foi dessa forma. Tá? E os herbicidas que eu usei, os herbicidas seletivos que eu utilizei nessa área aqui, foram o Basagran, o Flex e o Pivot. São herbicidas que todo mundo aí já, que planta feijão aí já conhece, esses herbicidas, já conhece, tá? Então, o que eu tenho que falar para vocês aqui é o seguinte: se você tiver um problema sério, não adianta você pegar e aumentar a dose. Porque se você aumentar a dose, você vai querer corrigir um problema e criando outro, tá? Então não adianta nada você controlar as ervas daninhas e também não produzir. Aí não vai resolver nada. Então o procedimento que foi feito dessa forma que eu falei para vocês, usei técnicas e conceitos químicos para mim pegar e tá chegando aí a esse resultado. Então são vários anos que eu venho fazendo, vários procedimentos e cheguei a essa conclusão aí que dessa forma aí eu tive um excelente resultado, principalmente aqui nessa área aqui que eu estou mostrando para vocês e em outras áreas também, tá? Que eu fiz aí no ano passado, que eu fiz já no início desse ano. Então são várias áreas que eu tenho acompanhado e tenho tido excelente resultado usando essa linha de raciocínio. Eu consigo controlar as ervas daninhas com mais eficiência, com menor custo, tá? Que na realidade, quando eu diminuir a quantidade de herbicida, em vez de me aumentar a quantidade de herbicida, eu fiz eu diminuir a quantidade de herbicida. Os herbicidas, se você somar o preço dos herbicidas, é o dobro do preço do aminoácido organomineral que eu estou utilizando junto. Então essa quantidade de herbicida que eu consegui diminuir, paga o fertilizante organomineral, ainda sobra ainda dinheiro ainda, tá? Ou seja, se você efetuar essa técnica, em vez de você pegar e aumentar o seu custo, você vai fazer diminuir o custo. Então se você diminuir o custo, automaticamente você está aumentando o que? Só mais de lucro. Tá? Que além de diminuir o custo, você vai produzir mais, porque a planta não sentiu. Devido a fazer redução dos princípios ativos que ia agredir a planta e o feijão, e fazer fito nele, eu fiz foi reduzir essa quantidade de molécula agressiva. Então, se eu reduzir a quantidade de molécula, a planta continua desenvolvendo da mesma forma, ela continua desenvolvendo da mesma forma, tá?
e o qual o controle da erva daninha teve o quê? Eficiência. Porque eu peguei a molécula do herbicida que era específico para ela e levei até o sistema radicular dela. Tá? Então, se eu levei até o sistema radicular, eu tive um controle com eficiência. Tá? Aí está o segredo aí. Tá? Então, eu estou aqui na lavoura mostrando para vocês que, utilizando conceitos químicos, usando técnicas químicas, você consegue, às vezes, resolver vários problemas na agricultura. E são muitos problemas que o produtor rural pode resolver, mas ele não sabe, e são segredos simples. Tá? Se eu pegar, igual eu falo para vocês, se eu pegar e adicionar direto ao tanque, eu não tenho resultado. Se adicionar essa aplicação direto ao tanque pulverizador, vamos falar, vou fazer aplicação de herbicida para o feijão. E eu pegar, fazer essa aplicação de herbicida para o feijão, adicionar lá os herbicidas, preparando a cauda, você pega, adiciona lá um produto para fazer captura de cátio, íons, corrigir o pH da cauda, fazer todo o trabalho de preparo da água, tá? Preparo da água, e depois você vai adiciona os herbicidas, e em seguida adiciona aí aminoácido, fertilizante organomineral, você não vai ter resultado. Tá? Por quê? Uma coisa é você fazer uma mistura em uma solução. Tá? Outra coisa é você pegar e misturar diretamente ao princípio ativo. Tá? Então, se for fazer direto na cauda do pulverizador, você não tem resultado. Então, você tem que ter um pouquinho de paciência, fazer uma pré-mistura, tá? Do herbicida com o fertilizante organomineral, né? Que no caso que eu utilizei aqui o Fertimato, com o Fertimato, por exemplo, fazer uma pré-mistura com ele primeiro, para depois você adicionar no tanque do pulverizador. Então, se fizer isso aí, você tem o resultado aí, você consegue reduzir os seus herbicidas em 25% e ter um resultado excelente em termos de controle das ervas daninhas, com mais eficiência do que você pegar. Isso aí eu já fiz lado a lado. Teve clientes meus que pegou a dose do recomendado pelo fabricante, devido ao problema dele estar muito sério, numa parte de pivô, pegou a dose, aumentou a dose de cada herbicida, certo? Aumentou a dose de cada herbicida seletivo, tá? E eu fiz isso lado a lado com ele, reduzindo a dose em 25%, acrescentando o fertilizante organomineral no tratamento anterior, antes de adicionar ao tanque do pulverizador. A minha aplicação teve o dobro de eficiência do que a dele. Tá? A minha controlou com mais eficiência e não trouxe fito para a cultura. Aonde ela utilizou aumento até da dose dos herbicidas seletivos, trouxe fito para a cultura. A planta demorou a desenvolver, demorou a recuperar ela. Certo? Além de demorar a recuperar, depois, quando foi na colheita, teve uma produtividade menor. Porque não teve o controle com eficiência das ervas daninhas, ainda travou a cultura ainda. Então, pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês nesse vídeo é falar dessa experiência, desse trabalho que eu venho desenvolvendo há vários anos, em busca de procurar reduzir o volume de herbicida seletivo que é utilizado, tá? E aumentar ainda mais a eficiência do controle das ervas daninhas. Então, a proposta minha, tá, é estar falando para vocês nesse vídeo aí, em relação a isso aí, que você pode pegar e pensar naquilo que vocês estão fazendo no dia a dia, tá? E verificar, falar assim, não, eu vou pensar, ver se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, tá? E diferença traz em termos de produtividade, e grande. Quando for efetuar a colheita desse pivô aqui, eu vou estar vindo aqui fazer um vídeo para vocês, para mim ver, tá falando em termos da produtividade dessa área aqui que foi feito o controle aí usando essa técnica. Então não é uma área pequena, é uma área de 60 hectares. Foi feito utilizando essa técnica e tá aí o resultado para todo mundo ver, tá? Então o produtor rural está super satisfeito, o cliente está super satisfeito, tá? E que realmente teve um controle com eficiência, tá? Ele jamais esperava eficiência de controle igual ocorreu aqui. Tá? Que ele vem, o ano passado plantou feijão nessa área, no início do ano passado, tá? E ele não conseguiu ter esse controle com tanta eficiência igual teve agora. Tá?
Então, está aí para você. Se você gostou do vídeo, você passa para mais alguém, tá? Que você pode estar ajudando essas pessoas também, tá? Igual eu estou passando para você informação. Se você gostou do vídeo, passa para os outros, né? Escreve aí também no canal para você ter acesso aí, porque direto eu estou postando vídeo, né? Eu estou postando vídeo para vocês dos meus trabalhos em campo, tá? O qual pode estar te ajudando muito, tá? Aproveitando aí esse contato aí e trocando aí essa experiência no dia a dia, tá ok?